que é o caminho mais assertivo hoje dentro do nosso modelo de negócio. Olhando um pouco da linha do tempo, primeiros passos aí, né, que a gente sabe do nosso modelo é posicionamento, dossiê do corretor, estudo de mercado, plano de marketing, representação, fotografia profissional, vídeos, drone, dossiê do imóvel, parcerias e acompanhamento. Isso aí é o pilar nosso, a gente sabe que se a gente conseguir entender esses 10 pontos aqui, o nosso negócio prospera, isso é um fato. Mas para a gente não se perder, e o objetivo, e quando o Dudu me chamou e falou que a gente precisa aumentar a nossa prateleira de imóvel, a gente precisa trazer produtos para dentro, né? E olhando muito para o retorno à ponta, assim, talvez uma imobiliária, ela tendo aí 70, 80, 100 produtos, ela resolve a situação dela, mas não resolve o retorno. Então, o retorno não tiver uma média de 10, 15 imóveis, infelizmente, ele não consegue converter. Ele corre um risco gigante de água subindo, 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 e ele acaba se afogando no meio do tempo, no meio da jornada. Então, é preciso entender que o senso de urgência, principalmente no momento que você não atingiu ainda 10, 12, 15 imóveis, é muito difícil. Então, se tem algo que a gente precisa ter muita velocidade, trazer um senso de urgência no primeiro momento, é prospecção. Para que depois fala-se captação. Então, precisa primeiro entender o que é prospecção, o que é captação, porque as pessoas se confundem, né? Prospecção é mapear, é você conseguir enxergar aonde eu vou atingir, onde é que eu vou mirar. Eu vou mirar onde? Para onde eu vou virar meu fuzil aqui, minha metralhadora? Prospecção, é isso. Captação, outro momento. Mas, para a gente entender certinho, eu vou seguir uma trilha para que vocês entendam qual é o modelo mais rápido, né? Que a gente consegue trazer aí, de fato, o produto para dentro da carteira. Bom, como escolher? É possível, vocês primeiro têm que escolher uma região. Não adianta pegar o Espírito Santo inteiro, ficar Jardim da Penha, Camburi, o outro lado da cidade, na Ilha dos Frades, na Ilha do Boi, enfim, não faz muito sentido. Você pode, no início, até pegar imóvel pulverizado, é comum, não está nada de errado, você precisa ter produtos, se tiver no preço certo, dá para você ir, nesse momento, inclusive, escolhendo ali o melhor local para você posicionar, inclusive já prospectando ou captando. Não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Porém, o mais você vai automaticamente começar a inclinar para uma zona. Essa régua ela vai mudando. Você, no princípio, você pulveriza, depois ela vai equilibrando o maior número de imóveis onde você está mais posicionado, por vários fatores. Por vários fatores. Você já tem resultado, você já tem você já é mais conhecido, as coisas vão começando a dar certo em uma determinada zona, e ali, de fato, você começa a se posicionar. Mas, se você quer encurtar ainda muito mais essa jornada, ou não ter um relacionamento determinante em alguma zona, é importante que você escolha. Não precisa ser conhecido lá, é mais fácil você usar frog, usar família, relacionamento, amigos, instituições, mas você pode muito bem construir onde quer que seja. Não tenha medo disso. Você pode chegar no bairro que você não conheça ninguém e você pode ser uma puta de uma referência lá dentro. Pode ter certeza disso. Agora precisa ter calma, diminuir a ansiedade e fazer um trabalho extremamente sólido, né? Consolidado, um trabalho assertivo, sem ficar deixando os fantasmas e as frustrações e o medo e a insegurança, ele acaba entrando na sua jornada e te faz dar um passo para trás. Isso é fundamental, que você não tenha não se penetre nessa zona de frustração. Você tem de fato entender que vai ter aí vários fantasmas e você vai superar todos, não tem jeito. Isso é um fato. A ideia é o quê? Escolher uma região, mapear essa região, é fundamental que você mapeie, identifique de fato tudo que existe nessa região, principalmente o comércio. Eu entendo que posicionamento, para que você comece a prospectar, você tem de primeiro conhecer todo o comércio. Não faz sentido você estar batendo hoje em regiões, em condomínio, falando com um porteiro, sem de fato você estar tendo informações que fazem sentido para as pessoas te escutarem. Precisa saber de tudo, precisa ir nos pet shops, nos restaurantes, nos cafés, na loja de material de construção, todo local que faça sentido o consumidor que está ali naquelas apartamentos, naquelas casas nos arredores ali, eles consomem ali. Então, é preciso que você esteja próximo desses comerciantes. Esse é o primeiro passo. Não faça o inverso. Tem pessoas que vão para dentro de condomínio antes de ir para o comércio. A ideia é você se posicionar primeiro dentro de comércio. Conhecendo de fato, desde o dono do comércio, o gerente, o funcionário, todo mundo precisa de um teto. Todo mundo precisa de um teto. O estado de necessidade número 3 da vida do ser humano é um teto. Não tem jeito. É comida, vestuário, alimentação, vestuário e casa própria, moradia. Não tem jeito. Então, entenda.
é estar próximo do comércio inicialmente, na minha visão. Não tem nada mais assertivo do que você se aproximar do comerciante. Mapear regiões, os prédios, casa, conhecer as tipologias, você precisa entender. Eu até sugiro, eu não sei como vocês fazem um onboard aí, Dudu, mas a ideia no onboard, particularmente falando, é primeiro passar aí pelo menos os seus primeiros, diríamos que 30 dias, quando você se associa a Remax, estudando, fazendo realmente um mapa. É um mapa profundo, para você entender de fato onde você vai, e como você vai estar personalizado, como você vai estar, qual a sua persona, qual vai ser a pessoa que você vai se transformar para que você entre em campo. A ideia é essa, não tem jeito. Então, particularmente mapear mesmo o que tem de comércio, quais são, o que tem de casas, prédios, quais são as infraestruturas desse bairro, quais são os comércios que fazem sentido eu participar, seja ele pet shop, loja de Hugo, de piscina, se aproximar das lojas de arquitetura, das lojas de material de construção. Aqui em Salvador, a gente está tendo stand nas lojas de material de construção, nas lojas de tintas. Por quê? É ali que as pessoas se aproximam. Quem vai na loja de tinta? Porque está pintando, reformando, comprando, ou está movimentando sua casa. Quem vai na loja de material de construção? Só tem toda pessoa que entra na loja de material de construção para, evidentemente, ou está reformando uma casa, ou está construindo. Fazer parcerias com materiais de construção é fundamental. Loja de piscina e Hugo é fundamental estar presente dentro das lojas de piscina. Estar presente dentro das lojas e, de fato, fazem sentido para o nosso negócio. Se aproximar de design, se aproximar de arquitetos, se aproximar de lojas de carro. Quem trabalha um pouco mais com padrão médio, alto, se aproxime da loja da Mercedes, da loja da Audi, da loja da... Quem é o nosso cliente? É o cliente do corretor. De fato, esses parceiros. São essas pessoas que estão aí nessas zonas. Eles que fazem sentido, eles que vão nos trazer informação. Não adianta você sair uma venda nos olhos achando que vai encontrar o melhor imóvel de uma forma mais rápida e não seja essa. O principal posicionamento é realmente no comércio, é entender todos esses pontos que a gente está falando aqui como um grande parceiro de aproximação. Você vai chegando ali, você tem que estar personalizado, a gente vai mostrar um pouquinho sobre isso agora. A ideia, mercados, cafeterias, restaurantes, escolas, creche, padaria, estética, pet shop, farmácia, participar de eventos no bairro, participar de eventos de toda a natureza, inclusive se tiver condições de entrar em reuniões de síndico, reuniões de condôminos, é fundamental, é estratégico, tem que ter tudo muito bem pensado, muito bem pensado. Todo evento que tiver no bairro, participe, vai lá, é quermécia, é para criança, é para adulto, esteja presente, seja visto, relacione com as pessoas, converse com as pessoas. Esse é o princípio do negócio, é o maior ativo do corretor, ele inicia praticamente com a construção desses relacionamentos. Isso pode demorar ali 3, 4, 5 meses, porém, é matador. É matador, é muito forte. Quando você consegue começar a construir relacionamento de forma continuada, faz toda a diferença. E não dá para você fazer uma semana e parar um mês. Você tem que fazer todo dia. Até porque a rotina... Vamos pensar em um corretor aqui que tem menos de 10 imóveis. A rotina dele é 100% prospectando. Não tem jeito. Porque você não tem uma rotina pesada. O que é rotina? Quando você passa acima de 15, 18, 20 imóveis, a rotina já não é mais essa. Você tem muito visita de lead comprador, você tem muito plano de marketing para estar acompanhando, você tem muito acompanhamento com o proprietário, você tem de estar ali fazendo, revendo os seus estudos de mercados, fazendo seus relatórios de atividades mensais para apresentar ao proprietário. Então, assim, aproveite a rotina da prospecção, que ela tem um tempo também. Possivelmente lá na frente, você já não precise mais fazer, porque existe aí o marketing de indicação. As pessoas com NPS alto, eles começam a te indicar. E aí para. Esse momento de andar com os pés no fogo, fazendo prospecção, isso é só no início. Um corretor, com 7, 8 meses de um trabalho de prospecção forte, com 20 imóveis, nunca mais ele precisa estar indo atrás de prospecção na rua, não. Ele começa a trabalhar só indicação, porque as pessoas estão ali com NPS alto. Está todo mundo te indicando, porque você está próximo dessas 20 famílias. Essa é a ideia. A mágica está aí. É você chegar a 20 famílias, para depois as famílias trabalharem indiretamente para vocês, para nós, entende? Essa é a pegada. Quando a gente constrói um relacionamento com 20 proprietários, eu estou falando de avulso, gente. Locação é uma coisa, você pode ter a esteira que for, lançamento é outro, você pode cadastrar o imóvel que for, mas o nosso negócio para gerar previsibilidade é o avulso.
É o avulso que você constrói o seu negócio. É ele que vai perpetuar. O lançamento vai acabar, locação vai ser alugada e futuramente esse cara pode comprar uma casa na sua mão, por isso faz sentido, mas a previsibilidade ele vem com o quê? Com esse relacionamento que está sendo construído aí com uns 15, 20 proprietários que está com com o relacionamento ativo com você. Essa é a pegada. Então, participe de tudo, principalmente de eventos. More na sua região de posicionamento ou age como se morasse. Se você está posicionado todo dia, se você todo dia está tomando um café na padaria, rapidamente, alguns dos funcionários, até mesmo o gerente, vai falar, bom dia, vizinho, achando que você mora lá. De tanto que você está frequente lá na padaria, no restaurante, nas pizzarias. Passe a consumir onde você, de fato, está posicionado. Mulheres, por exemplo, você use os salões de beleza do bairro onde você está posicionado. Mesmo que não seja o melhor salão, mas pelo menos você construa relacionamento. Faça a unha dos pés em um salão, faça a unha das mãos em outro salão, faça o cabelo em outro salão, e você está construindo 3 relacionamentos. Essa é a pegada. Essa é a estratégia, né, matadora aí da grande maioria, e de fato entende o posicionamento. É preciso entender, turma. Nosso negócio precisa parar um tempinho para entender. Se você conseguir entender, já foi. A maioria das pessoas fica muito ansiosos e acabam não parando para entender o nosso negócio. Mas é tudo uma estratégia, é tudo uma técnica. É 100% técnica. Faça utilize de tudo que puder na sua região de trabalho, é lógico, utilizar, consuma lá, passe a ser um consumidor de lá para gerar os relacionamentos, que seja uma água mineral, mas consuma no restaurante uma água mineral, num barzinho, num café, vai lá, pelo menos uma vez, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, para a pessoa começar a ter um visual com você muito mais próximo, de vizinho. Tem toda a diferença. Estou falando sobre posicionamento, pessoal, para depois a gente falar de prospecção, para não perder muito o raciocínio. É importante entender um pouco como preparar para prospectar. Prospecção é uma estratégia, não tem como você sair perdido em uma rua, em um bairro, para prospectar, não. A ideia é você montar um mapa, trabalhar um posicionamento nesse mapa. Pode falar Remax Performance, pode ficar à vontade. Kelly, bom dia. Bom dia. Aqui é o Renato da Remax Hauser. Tudo bom, Renato? Tudo bem, é um prazer estar ouvindo esse conhecimento tão amplo que você tem. Kelly, eu gostaria que você nos passasse alguma sugestão do script de abordagem para o comércio que você faz aí no Frog, por favor. Bom, vamos lá. Geralmente, a gente tem que pensar em 2 tipos de abordagem, e aí vem um ponto. Obrigado pela pergunta, Renato. O que acontece? Existem 2 formas de relacionar. Existem os parceiros. E o que é os parceiros? Se eu vou numa loja de material de construção, se eu vou numa loja de carro, se eu vou sentar com um arquiteto, eu vou escolher qual é o arquiteto mais renomado, ou que esteja uma carteira grande, um design, uma loja de design bacana, não é somente um relacionamento genuíno. Ele vai acontecer, mas ele começa com a parceria. Então, a abordagem é você realmente preparar um dossiê seu, né, o dossiê da empresa, mostrar que vocês estão ali sendo especialista naquela zona, mas que precisa de quê? De produto. Precisa de estar cada vez mais trazendo produto para dentro da prateleira da imobiliária. E, nesses casos, eu sugiro parceria. A própria Fabrina Tentrini, lá de Santa Catarina, ela trouxe para a gente, e foi um divisor de água no nosso Max Summer aqui, na nossa convenção regional, é que ela realmente ela senta, marca um café com esse arquiteto, com esse design, com esse cara da piscina, com esse cara do material de construção, ele marca um café e, de fato, primeiro ele vai até ela, vai no posicionamento dela, lá na loja, depois ela chama ela no escritório para um café e apresenta uma proposta de parceria. Existe, inclusive, um modelo de parceria, onde é como se fosse um referenciamento, 12,5% da comissão. Ou seja, você tem que considerar o seguinte, essa pessoa ela tem de entender que tem de ser uma via de mão dupla, uma troca. Ou seja, se eu tenho uma capilaridade, se você tem clientes, um arquiteto, uma designer, que tem uma série de clientes que ela já trabalha. E o papel dela é o quê? Fazer projetos. Alguém vai vender esses projetos. Ou quem está construindo uma casa, possivelmente está vendendo, ele mora. Então, é sempre um movimento imobiliário. Os arquitetos, os designers, na verdade, eles trabalham no mercado imobiliário. Muitos deles não sabem, mas todo mundo que está montando um projeto, evidentemente, ele está vendendo uma casa ou ele está fazendo esse projeto para vender. Então, é uma via de mão dupla. Amigo, vamos construir uma relação? Você tem interesse em iniciar-se uma parceria de mão dupla? Ou seja, hoje nós estamos aqui com um universo de clientes, compradores, e todos os dias, quando compram um imóvel, eles precisam de um projeto.
eles precisam de comprar material de construção, eles precisam de comprar tinta. Isso é uma parceria, né? Então, você passa a ser o meu parceiro, você vai para o meu dossiê como minha parceira. Eu te coloco no meu dossiê da imobiliária como minha parceira, eu te homologo e você me homologa. Ou seja, todo cliente que você for tratar, a gente faz a parceria de mão dupla. 12,5% é o que a Remax paga de referenciamento. O que é isso? 25% da perna da habitação. Mas eu vou te falar 12,5%. Vamos falar na prática. R$10.000 entrou na comissão. 1.250 a gente tira da cabeça e paga o parceiro. Isso é estratégico, não tem jeito, entendeu, Eduardo? Uma coisa é genuinamente você se relacionar com o porteiro, e ele ali, dá lá a feteira a ele a cada 15 dias, que é o que eles mais queimam. É lembrar que os filhos deles, todos os anos, precisam de material escolar, precisa de você comprar um material. Isso aí é genuíno. É genuíno. Né? Não é todo restaurante, dono de restaurante, os garçons não faz isso. Né? Isso tudo tem que ser genuíno, é o relacionamento. Agora, parceria estratégica é um Hugo, é uma design, é uma arquiteta, é uma boa vendedora, um bom vendedor de carro importado. Esse cara está cruzando com nossas pessoas no dia a dia. Todo mundo está no mercado imobiliário. A verdade é que todo mundo está dentro do mercado imobiliário. Tem que ter essa visão. É um estado de necessidade. É o terceiro estado de necessidade mais forte dentro da indústria, né? Da indústria mundial. Não tem onde correr. Então, a estratégia é ter uma visão de como eu me relaciono, como eu consigo construir as parcerias. Tem as parcerias estratégicas, que são essas que eu falei, viu, Renato? De você realmente chamar o cara para um café e apresentar para ele uma proposta de mão dupla. Isso é uma estratégia. Se já tem, explore isso. Se não tem, busque isso. E a outra forma de você abordar é a abordagem genuína, né? Você está indo no café, você está indo no restaurante, você está indo até mesmo tratando-se com os vendedores ali, você pode fazer um contrato desse, inclusive, com o vendedor ou com o próprio dono da loja, mas, enfim, essa forma mais é só desenhar a melhor forma, mas tem essas relações genuínas e não tem nada de percentual, de parceria, e tem as relações de parceria, isso é um fato. O script, cara, é script genuíno, cada um tem o seu, cada um tem a forma mais sua, mais pura, mais própria de abordar. Eu acho que a estratégia é ser uma abordagem com muita transparência, com muita honestidade, com muita ética, trazendo o cara para um nível de confiança, onde ele se sinta seguro, né? Evidentemente que a abordagem ela tem que ser dessa forma, tem que ter prova social, né? Nós estamos dentro de uma empresa onde ninguém faz nada de errado, não tem como, senão você se perde, se você lesa um parceiro, se você lesa um proprietário, se você lesa um cliente, um outro corretor, já era. A Remax, ela te denuncia, entendeu? Não tem jeito. Você pode ir lá no Reclame Aqui, faz uma denúncia e já foi. O cara, ele é posto para fora e, enfim, ele toca a vida dele lá, segue o mundo dele, mas trabalhar de forma errada na Remax não funciona. Alguém levantou a mão ou foi um texto que botou aqui? Deixa eu dar uma olhada. Você consegue enxergar aí, Dudu? A Juliana perguntou se ela tem dúvida se esse referenciamento é em cima do VGC da agência ou do corretor. Então, como é que funciona? Isso é muito acordado, né? O produto, quando o broker ele está em acordo com o corretor, tira-se da cabeça. Mas quando é uma parceria construída somente pelo corretor, é da cabeça da parte dele. Ele tira da captação dele, entendeu? Então, assim, são duas formas. Tanto ela pode ser feita junto com o broker, isso é um acordo, né? Ou ela pode ser feita diretamente na ponta, na perna do corretor. Isso é um fato. Posicionamento é presença e relacionamento. Não adianta querer se posicionar sem estar presente recorrentemente, não tem jeito. Anda sempre identificado, você é a sua marca, né? A gente sabe, e se não tiver identificado, é complexo, né? Olha essa garota aqui, quem é ela? Uma menina bonita, bacana. O que ela faz, ninguém sabe. Mas quando você está dessa forma, não precisa dizer o que faz. Automaticamente as pessoas vão ligar uma coisa a outra. Quem é ela? Pode ser uma empresária, pode ser uma arquiteta, pode ser uma médica, ninguém sabe o que ela faz. Quem é esse cara? Né? Querendo ou não, a gente sabe que ele é um corretor de imóveis. Ele está sempre identificado. A personalização do corretor Remax, para mim, ela é assim, outra coisa que você não pode sair. Primeiro que, assim, antes de posicionar qualquer ideia, quando eu falo, você fica um mês na imobiliária, o que é? Se preparar, criar sua identidade. Não tem jeito. Se personalizar.
e ser envelopado, ou seja, cartão. Qual é a arte de ferramenta de um corretor? Cartão, folder de prospecção, carta de apresentação e dossiê dele tem que estar pronto. Fitinha, bottom, isso é a arte de ferramenta. Não tem como você sair para o mercado sem uma identidade. Então, para que você se posicione, as pessoas precisam ter a convicção que você está ali como um profissional. Então, seu cartão tem que estar nas mãos. Eu sugiro que, particularmente falando, pega um milheiro de cartão, divide ele em 30, bloquinhos de 30. Todos os dias, bota na sua bolsa 30 cartãozinhos. Faça esse teste. Com 90 dias, seu telefone não para. Porque existe um funil, existe um percentual, isso mundial, e sempre 8 a 12% de todo o volume, seja da captação, seja da venda, seja do cartão entregue, seja do que for dentro do mercado imobiliário, ele tem uma taxa de conversão de 8 a 12%. Se você deixa 30 cartões com pessoas de forma de abordagem, não é entregar, não é folder de prospecção para você ficar panfletando, não é isso. É um material que você entrega abordando, se apresentando, falando um pouco sobre você, não falando sobre o negócio, porque tudo é técnica. Ninguém vai falar aqui para um cara que vai te parar na padaria, no material de construção, fala, ele vai te perguntar como é que você trabalha, quanto você cobra de percentual, qual seria a sugestão do preço do imóvel dele. São perguntas e não se responde, não faz sentido. Isso aí não se trata desse momento. Esse momento é um momento só de se apresentar. É geração de primeiro contato. Então, está sempre personalizado, com cartão em mãos, sempre um crachá, está personalizado, inclusive, nas redes sociais, seu dossiê tem que estar prontinho, 100% pronto. Isso aí é uma arte de ferramenta, você tem que estar pronta, não tem jeito. O marketing pessoal, querendo ou não, suas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, enfim, tudo que você passivamente, ativamente estiver pronto, está no momento de você se posicionar. Então, eu sugiro até que você não saia antes de estar extremamente já personalizado, né? Envelopado, diríamos assim, estrategicamente. Você não está sozinho nesse negócio, você já tem milhões de pessoas que fazem a mesma coisa, que está 100% personalizado. Se você pergunta a Sandra Canelas, se você pergunta a Eliane Ribeiro, que já teve no Espírito Santo, elas até hoje, elas se personalizam e vão para a rua. O melhor corretor do mundo, ano passado, e vai estar novamente na convenção, em tempo, trago para vocês o seguinte, não perca a convenção, turma. A convenção é os melhores insights. Esses momentos, eles valem milhões. As pessoas, às vezes, querem economizar ou até não colocam como prioridade R$1.900, R$2.000. Sinceramente, isso não é nada. Isso é uma missão de aluguel, pelo amor de Deus. É a vida, é o projeto de vocês. Não deixem de participar. Ouviu que esse cara foi muito claro lá na última convenção e vai estar novamente. A palavra que valia milhões lá, a pergunta que valia milhões era o que ele fazia para vender 300 imóveis no ano e faturar quase 5 milhões de dólares por ano. O que ele fazia? A pergunta de milhões. Simplesmente todo mundo achava que nos Estados Unidos só precisava apertar um botão. Todo mundo está digital, todo mundo está dentro da era da inovação. Simplesmente ele foi muito claro, ele falou, me posiciona em 4 hipermercados. 4. Eu fico posicionado em 4 hipermercados, grandes hipermercados. Corpo a corpo. Até hoje o cara bota cartinha no correio. Até hoje o cara sai lá com a estratégia de folder, de cartão, entregando, abordando, conversando. Não tem outro caminho. Nada substitui essas ações. Não tem negócio digital, não tem inovação, não tem chat GPT que substitui. Se substituísse, a taxa que teria maior de conversão seria nos Estados Unidos. E não é. A taxa de conversão é campo. É prospecção, é você estar posicionado, é você estar com material na mão, impresso, nada de digital, impresso, cartão, folder de prospecção, carta de apresentação, tudo isso tem que estar munido, é a sua ferramenta, é a ferramenta do corretor, principalmente o corretor Remax, que, pasmem, mas no mercado tradicional, 95% não faz. Nosso posicionamento dentro da Remax, trabalhar com representação exclusiva, cara, a gente não tem concorrente nenhum. Nós não temos concorrente. Ninguém faz isso no mercado. O diferencial está aí. Ninguém faz. Então, se você consegue fazer um processo bem feito, de estar com a sua ferramenta pronta, se posicionando para começar a prospectar, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. A representação ela vem muito mais saudável, ela vem muito mais clara, as pessoas se sentem exclusivas nesse negócio e tudo funciona. Agora, não tem como você encher uma base
Não tem como você encher uma base sem prospecção. E a gente vai começar a falar um pouco de como a gente trabalha muito aqui a prospecção. Também temos muitas dores, nossa média aqui está 7,5, mas mesmo assim é muito ruim, porque a taxa de conversão do corretor, ela não passa nem a 1 imóvel por mês, ela pode chegar a 0,4, porque é impossível, humanamente, você achar e precificou os imóveis corretamente. E você com 5 imóveis, você não tem nada. Você com 7 imóveis, você não tem nada. Com menos de 10 imóveis, você não pode contar, você não tem previsibilidade. Zero. Você não sabe o que vai acontecer no mês que vem. Agora, passou-se de 10 imóveis, o jogo muda. A rotina muda, tudo muda. Quando você vê um corretor que está com mais de 12 imóveis, 13 imóveis, 15 imóveis, possivelmente ele não está nem aqui. Ele não tem tempo. Ele não está nem tendo condições de fazer academia mais. Porque ele não tem tempo. A gente vive isso aqui. Nossos corretores com 18, 20 imóveis, eles não têm como participar da academia. Porque eles estão 100% numa outra rotina. É um outro nível do jogo, entendeu? Do game. Nós temos um game que é o quê? Primeiro momento é prospecção, personalizado, identificado. A gente enche a nossa carteira, 15, 18, 20, para a gente comece a ter a outra rotina, que é o quê? Rotina de lead comprador, rotina de acompanhamento, tarefa de alta rentabilidade. A ideia é essa, entendeu, turma? Então, a pegada é, de fato, dossiê, onde a gente fala, quando a gente deve apresentar o dossiê sempre, dossiê tem que estar impresso na bolsa, numa pastinha, se possível, imprima um seu para ficar dentro da sua bolsa, papel couché, colorido, bonitinho, fosco, um livrozinho, ou então uma pasta mesmo que seja encadernada, mas esteja bonitinho, por quê? Você vai ter muita gente que vai estar dentro de um ambiente social, em um determinado café da manhã, que vai querer saber muito mais e um pouco intensamente. Você pode parar ali e explicar um pouco como é o seu negócio. Você pode já assegurar uma representação ali. Você não vai falar de preço ali, possivelmente você não vai falar de comissionamento, mas você vai trazer aí uma segurança muito maior, estando com o dossiê na mão e tendo a oportunidade de apresentar a qualquer tempo. Quando o corretor deve apresentar seu dossiê? Sempre, sempre. É o seu negócio. Está com ele nas mãos. Isso é um fato. Vamos lá. Fazer uma pergunta aqui. Vamos lá, diga aí, Renato. Sobre o dossiê, né, a sua sugestão, ver se eu entendi bem. O corretor ter um dossiê bacana, tipo, bem trabalhado mesmo, que é dele. Ele não vai entregar para a pessoa, né? E você sugere entregar o quê? Um compactozinho ou mesmo pelo WhatsApp depois em arquivo? Não, isso aí vai ser na primeira visita, né? O dossiê, a carta de apresentação, quais são os materiais que pode ser entregue na primeira abordagem? Carta de apresentação sua, né? O cartão e o folder. O dossiê você pode apresentar, mas ele vai ser entregue impresso na primeira visita, que é o momento mais importante do nosso negócio, que eu já vou falar aqui um pouquinho a estratégia da primeira visita. Qual é o papel da prospecção? A prospecção é 100% mapear, olhar, mirar onde você vai atingir, né? Qual é o alvo seu, mirar o alvo e ir. Fez ali um trabalho de prospecção e a geração de contato. Aqui na Bahia, a gente está fazendo muito em grupo, em guerrilha. Ou seja, o time ainda está inseguro, comecei agora, não tenho condições de sozinho estar abordando as pessoas no campo. Vamos fazer em grupo. Então, por exemplo, cidades do interior, cidades mesmo na capital, você reúne um time, 7, 8, 10, 15, de preferência, se puder, e tiver todo mundo camisa personalizada e tal, fazer uma movimentação com um todo, um balãozinho inflável, em alguma praça. A gente fez agora em Itamaraju, na agência Teixeira de Freitas, está muito comum, lá como sábado é dia de feira, né? Então, assim, todo mundo vai à feira. Eles se posicionaram em um espaço onde todo mundo tinha visibilidade e algum acesso, ficaram por ali, não é panfletando, mas é conversando com as pessoas, tirando dúvidas, soluções, só que vieram até o stand, foi uma média de 63 pessoas botando um imóvel para vender. Então, ou seja, resolveu a situação de praticamente todo mundo que não tinha imóvel. Pelo menos foi aí o primeiro contato. Ou seja, o que aconteceu? Na segunda-feira fizeram ter um call blitz, todo mundo começou a ligar para esses contatos que foram colhidos e marcar a primeira visita. Tudo através de uma técnica, de um processo. O script de ligação de 40 segundos, 50 segundos, não falar mais do que 1 minuto no telefone. O objetivo é conhecer o imóvel, conhecer o proprietário, ser muito específico nessa abordagem, né? A gente sempre fala que quando você liga para uma pessoa e te deixou lá, ou você achou no LX, ou você achou em algum portal, geralmente essas ligações, elas se não forem
se não forem estratégicas também, acaba gerando ruído e você não consegue atingir o alvo. Ou seja, ligação ela tem que ser rápida, ela não pode passar de 1 minuto. O objetivo dela 100% é: bom dia, meu amigo, tudo bem? Aqui é o Kerley, eu sou corretor de imóveis, eu vi aqui no portal, ou eu vi uma placa, ou fulano me recomendou seu contato, porque eu tenho interesse em conhecer o seu imóvel, conhecê-lo. Né? A gente, afinal de contas, tem uma rede, e hoje a gente pode falar com propriedade, e nós vendemos um imóvel aqui na Bahia a cada 1h40. No Rio Grande do Sul, a cada 28 minutos. No Espírito Santo, já deve ter também sua curva de tempo. No Brasil, já tem quase 15, a cada 15 minutos a gente está vendendo imóvel. Então, assim, quem tem essa velocidade tem o quê? Tem cliente comprador. Então, a gente não está blefando em dizer que tem um cliente comprador. Eu não estou com um cliente comprador para mostrar seu imóvel agora, mas o seu imóvel, ele tem características e tem um perfil dos imóveis que os nossos clientes compradores buscam, ponto. Precisa conhecer. Evidentemente, qualquer pessoa que tem uma abordagem nesse sentido, ele vai querer te receber. Não tenha dúvida disso. O errado é você falar, não, a gente trabalha com exclusividade, a gente trabalha a 6%. Isso aí bloqueia o processo. Principalmente se essa pessoa, vocês estão novos aí, não tem muita dor no mercado, mas em estados que tem dores, por exemplo, a gente tem na Bahia muito corretor Remax que não trabalhou bem e aí deixou uma dor no cliente. Então, onde a gente vai abordar, particularmente falando, a gente nem vende a Remax nesse primeiro momento, porque essa pessoa pode ter tido um dor com Remax, com algum corretor amador, entendeu? E passou aí como um oportunista dentro da rede. Então, o nosso objetivo é, de fato, trazer o cara para uma primeira visita. E isso faz, a prospecção e a geração de contato. É o primeiro contato para que a gente faça a primeira visita. A gente tem ela, é a parte mais importante, a base, né? É o nosso maior ativo, é a prospecção. A prospecção, ela para quem está começando, ela tem que ser extremamente ativo. Ela tem que ter senso de urgência. Não adianta você deixar para a semana que vem, achar que uma pessoa vai vir aqui na Remax, vai entrar no balcão e vai botar um imóvel para vender. Isso não existe na Remax. O nosso negócio é no campo. A gente tem de ir para o campo, não tem jeito. Ah, eu tenho vergonha, eu tenho sapato alto, bota um tênis, cara, tira a vergonha. Vergonha, 1 milhão, 2 milhões. A gente teve corretor aqui na Bahia que bateu 1 milhão de faturamento ano passado, não alguns. Esses caras fazem prospecção o dia inteiro, não tem vergonha de nada. Então, a pegada é, de fato, campo, ativa. Eu, particularmente, eu sou muito do campo. Eu não inclino muito os nossos corretores a ficarem muito digitalmente, não. Vamos para o campo, vamos para o campo. Nosso negócio está no suor, nosso negócio está no cheiro. É cheiro de gente, não tem jeito. São pessoas. Não tem como ficar ali apertando Instagram o dia inteiro, Instagram. Cara, é mais uma prospecção, mas não é a única. Pelo contrário, ela é a mais lenta. Ela é a mais demorada. A de campo é a mais rápida, não tem jeito. Então, se você precisa construir o seu negócio, campo. Bom, vamos lá. O sucesso do nosso negócio está nas conexões com pessoas, tipo de prospecção ativa, são todos os contatos diretos, são feitos em busca de possíveis novos clientes, contato direto, seja em guerrilha, em grupo, seja sozinho, seja no seu bairro, seja no comércio, conexão 24 horas, pega a sua agenda, monta ela 100% inclinada. A agenda de um corretor que está começando, ela está 100% livre. Ela só tem prospecção. Porque se você não tem produto, você não tem estudo de mercado para apresentar. Você não tem primeira visita para fazer. Você não tem acompanhamento para fazer. Você não tão pouco visita de comprador. Você não tem produto. Então, assim, comece o seu negócio com prospecção, botando produto na prateleira, que sua rotina vai mudar. Vai mudar 100% a rotina. Agora, precisa entender que esse passo precisa ser dado. Esse passo é o duro. Esse é o mais difícil. Esse é o passo mais desconfortável. É você ir atrás. Mas é o único passo que eu vejo os corretores prosperarem no nosso negócio. Quem faz, voa. E rápido, um senso de urgência. Na prospecção ativa é possível alcançar resultados a curto prazo, é como eu estou falando, não tem jeito. Quero dinheiro logo. Cara, prospecção ativa, campo, em grupo, sozinho, em dupla, ativa. Pega uma rua, tem 30 comércios de um lado, 30 do outro. Sai numa rua, visitando todos os comércios de um lado da rua para você ver, quando chegar no final, se você já não tem alguma mensagem no celular. De um material que você deixou, de uma abordagem assertiva, de um café, de um bate-papo, de chegar falando que você está ali para servir, né? Seu papel é para servir, você é um especialista, se tornando um especialista. Na Remax você não precisa ser ainda, você já pode pareça ser, pelo menos isso. Mesmo que você não tenha produto, você tem de parecer que já está em produto, porque você tem uma rede que te fortalece, você tem uma rede por trás de você, ela é um vulcão.
Então, você, quando entra na remate, você já você entra num trem a 1.000 por hora. Então, você tem que parecer ser. Então, ou seja, pega o comércio, lado direito, prospecta todo ele, todo. Ou então, monta uma estratégia. Eu vou visitar todos os pet shops da minha zona. Eu vou visitar todas as lojas de material de construção da minha zona. Eu vou visitar todas as lojas de piscina. Terça-feira é dia de comércio. Terça-feira à tarde é arquitetos, é café com parceiros, arquiteto, design. Todas as terças e quintas à tarde, eu vou tomar café com arquiteto e design. Todas as segunda, quarta e sexta pela manhã, tirando a academia de segunda-feira, depois da academia, o dia inteiro prospectando. Essa é a estratégia. Essa é a máquina de venda, é a curto prazo. Não tem jeito. Você vai começar a ter produto, você vai começar a ter muita primeira visita, porque as pessoas, nosso negócio, todo mundo tem alguém que ele conhece que está vendendo um imóvel. Todo mundo. Se não for ele mesmo. Na maioria das abordagens, vocês vão perceber o seguinte, a própria pessoa vai falar, cara, eu estou vendendo meu imóvel. E a estratégia é o quê? Uma primeira visita. Não vou adiantar nada. Amigo, todas as perguntas vão ter que ter objeções para ser quebradas. Amigão, eu vou te preparar. No meu projeto, minha proposta de venda, eu te apresento tudo. Aí você vai saber percentual de comissão. Você vai, é a remate, seu trabalho em exclusividade. Vamos sentar para me te apresentar como é nosso trabalho. Você não está falando exclusividade. Vamos sentar. Tem de ter esse desejo, essa vontade de namorar. É como um casal, seja homem, seja mulher, seja que for, você tem que criar um desejo. Se você chega se entregando no primeiro minuto, já foi, vai ter um bloqueio. Então, é técnica, é saber que essa abordagem é uma abordagem somente para você fazer o primeiro contato. É uma primeira visita, vai marcar uma agenda. Você vai olhar para a sua agenda e está livre. E você vai falar para ele, meu amigo, deixe-me ver aqui. Terça-feira eu tenho um cartório, às 2h, pode ser às 4h. Você não tem nada, isso é blefe, você é técnica. Você não está mentindo, você está gerando valor. Quarta-feira você vai falar, cara, quarta-feira eu tenho uma visita de um comprador, eu tenho uma vistoria para fazer na parte da manhã, mas eu vou encaixar aqui seu horário. Por quê? Porque esse cara não vai furar com você. Se você fala que tem agenda livre, e possivelmente no início do seu negócio ela vai estar livre, ele vai furar. Qualquer coisinha ele fura. Se tiver um aniversário de boneca, ele vai e te deixa na mão. Então, você tem que montar a sua estratégia perante esse cliente, e você está conhecendo e não te conhece, com uma agenda robusta. Então, de forma técnica, você vai falar, o que o comprador, o vendedor gosta de ouvir, principalmente o vendedor, vistoria, cartório. É o que ele gosta de ouvir. Se o corretor não tiver técnica para falar isso, meu amigo, eu preciso passar no cartório para gerar umas certidões. Eu preciso no cartório pegar uma certidão de ônus. Todo corretor que mantém contato com as pessoas, eles têm que sempre ter essa técnica. É vistoria, é visita de comprador, é cartório, é certidões, é o que as pessoas gostam de ouvir. Quem tem imóvel para vender quer ouvir isso, quer ouvir o corretor ativo, mesmo que ainda não esteja. Isso é um fato. Então, para alcançar resultado de curto prazo, prospecção técnica. Escolha o comércio, vai lá, use a técnica e parte para cima e dá tudo certo. E assim a primeira visita vai acontecer, entendeu? Essa é a pegada. Prospecção ativa, a gente já falou muito, mas contato pessoal, contato telefone, site de busca, bate-porta, open house. Open house é fantástico. Eu não sei como é que está aí a pegada de vocês nos condomínios, nos prédios, mas open house é a maior estratégia para novos imóveis. Ninguém faz open house para vender imóvel, não, nem para ter visita de comprador. Open house é, de fato, para os vizinhos se impactarem. Os vizinhos que têm que enxergar o open house. A gente tem open houses aqui, por exemplo, tivemos uma semana retrasada num condomínio chamado Jacuípe, ele botou lá um balão na porta, botou lá um cavalete no condomínio. Isso era um dia de sábado. Open house só faça dia de sábado, turma. Dia de sábado é o dia que o cara está andando pelo condomínio, está lavando o carro dele, está andando com um filho de bicicleta, está com o cachorro dele caminhando, ele é impactado, está todo mundo em casa. Dia de domingo já não é um dia confortável, mas sábado, sim, sábado é estratégico para fazer um open house. Open house se faz no sábado, ou no dia de feriado. Ou seja, nós estávamos nesse open house lá agora, o pessoal compartilhando, que os vizinhos começaram a olhar, vinha na porta, voltava, aí lá na esquina veio uma mulher caminhando e perguntou bem assim, olha, eu queria conversar com vocês, eu estou vendo esse movimento, o que é isso? Não, o setor imobiliário é bacana, me dá o contato dessa imobiliária e na segunda-feira eu vou lá. Ela se deslocou até a imobiliária na segunda, simplesmente deixou 6 representações assinadas, 6 imóveis para um corretor, e teve a humildade. O corretor ele não olha pela roupa, pelo carro, ele olha porque todo mundo é igual.
O cara que tem grana, muitas vezes ele vem muito simples. Tem que ter essa capacidade. Pode falar, Renato. Está com o microfone desligado. Pronto, fala. Infelizmente, aqui onde nós vivemos e trabalhamos, é a cidade mais verticalizada do Brasil, Vitória. Certo. A gente não tem praticamente nenhuma casa à venda, é muito difícil. Condomínio, aqui dentro de Vitória, só mínimos condomínios. Então, a nossa estratégia aqui que a gente estiver utilizando é muito fazer safari para chamar corretor parceiro. Eu não sei ainda se alguém já fez open house aqui para cliente. Então, só para que as pessoas não fiquem um pouco confusas, porque a nossa realidade aqui civil, vamos dizer, da conta dos prédios é bem diferente daí, entendeu? Mas vamos lá. Não, mas eu vou te dar exemplos também. A gente também, Salvador, é 100% verticalizado. Qual é a ideia? Safari é um dia chave, né, estratégico. As imobiliárias geralmente fazem na quinta, na quarta-feira, o quê? Você vai pegar, faz parte do plano de marketing lá. Você vai chamar os parceiros para conhecer o imóvel e tudo mais. Visita juntos, né, os imóveis dos próprios corretores da agência. Mas o Open House, ele está dentro do plano de marketing, que é a quarta ação do plano de marketing. Eu considero o plano de marketing primeira semana, a instalação da placa. Segunda semana, fotos, vídeos, drone, fotógrafo profissional. Terceira semana, subir todos os links e mandar para o proprietário. Link de tudo, desde o iList, Instagram, portais imobiliários. E quarta semana é o Open House. O Open House é depois que está tudo pronto. E que você faz mesmo dentro do prédios verticalizados. Na área da piscina, evidentemente que tem prédio, é impossível, mas a grande maioria dos prédios tem uma área de lazer. E é permitido, sim, aqui em Salvador. Então, a turma bota o balão na área da piscina e faz ali um coffee, onde o apartamento lá no andar, o pessoal sobe, mostra todo o apartamento, visita todo o apartamento e desce para a área de lazer, para estar ali recebendo as pessoas que vão chegando, mais corretores, aí sobe de novo, porque estrategicamente o prédio está todo te olhando. Ele sai na janela e ele te vê. Ele vê a ação, entendeu? A ação é estratégica. É ação para trazer novos proprietários, novos imóveis. Prospecção ativa e frog, né? Família, relacionamento, organização, grupos, assim, eu acho mais assertivo inicialmente, tem de chamar, todo mundo tem de saber, não tem de estar enviando isso em linha de transmissão, isso é contato de 5 e 5, de preferência liga para um familiar, liga para um amigo, cara, eu estou aqui, estou me tornando um corretor, estou associado a uma empresa que me ensina muito, a gente treina muito, então cada vez mais eu me sinto seguro, preparado para estar no mercado, então conto com sua colaboração, lembra de mim, se tiver alguém que esteja vendendo, comprando, alugando imóvel, está aqui um parceiro, vamos estabelecer esse relacionamento, vamos construir isso juntos, eu preciso do seu apoio. Isso, família, relacionamento, amigos, organizações, tem de ser abordado, tem de saber, seja na igreja, seja no barzinho, seja onde for, onde você achar, e hoje, por exemplo, só para você ter ideia, partilharam comigo agora em Barreiras, essa semana, uma das nossas franqueadas, que o pastor da igreja dela fez um grupo de negócios, olha que bacana, grupo de negócios, ou seja, todo mundo ajudar os parceiros a consumirem os seus serviços ali, para tentar cada vez mais dar prioridade, né, dar preferência aos parceiros. A mesma coisa em outros grupos, maçonaria, Rotary Club, Lions, o que seja, não importa, não importa, sem nenhum tipo de escolha, mas se é grupo, se é organização, você precisa se aproximar e apresentar sua nova atividade, não tem jeito, principalmente para o corretor que está começando. Família, relacionamento, organização, geral. Sua rede de contato pode impulsionar muito os seus resultados no início, pode ter certeza disso. Pesquise todos os imóveis que estão à venda na sua região. O trabalho de posicionamento é pesquisar. Você precisa saber quem vendeu, por quanto vendeu e quando vendeu. Esse é o nosso maior força. Hoje, né, a gente com a iList 10, principalmente, como é que está funcionando? A gente está conseguindo alimentar todos os nossos imóveis vendidos. Então, está sendo puta de uma oportunidade de a gente estar aí na frente ainda mais dos mercados. Então, hoje, por exemplo, na Pituba, em Salvador, a gente tem feito aí uma média de 200 transações, 250 transações por mês. É a nossa média, entre locação e venda. Chega a 300, dá pico de 330, mas a média está 250 transações mês, ou seja, uma média de 2.500 imóveis por ano vendidos. Tem noção desse arsenal que nós temos de precificação dentro do sistema? Isso é fantástico. Você pega hoje, não sei como é que está, mas você pega... Eu tenho lembrança de Jardim da Penha, eu já estudei, eu morava no Jardim da Penha quando eu estudava aí. Canto da Praia também. Então, em algum momento, o quanto antes
possivelmente, a depender do volume de imóveis vendidos, a gente vai ter a precificação certa na base. Está posicionado, isso é um fato. A prospecção passiva, ela são todas as ações de movimento feito para sermos conhecidos e lembrados. Então, aí entra a rede social, os resultados de médio prazo. Né? É segmentação, é posicionamento de marca, de você, o seu marketing pessoal. Se você puder botar um outdoor, se você puder botar ter flyers para botar dos imóveis vendidos, placas personalizadas, tudo isso é passivo, está trabalhando para você sem você fazer nada. Uma placa, se você tem 18 placas espalhadas em Vitória, tem 18 canais de publicação passivo para você, de prospecção passiva. Todas as pessoas, principalmente quando você bota lá o vendido na plaquinha, qualquer morador da rua, do bairro, da zona, da quadra, ele vai passar em frente à casa e vai falar, opa, vendeu. As pessoas querem estar de quem tem resultado, querem estar ao lado de quem tem resultado. Mesmo que tenha sido o primeiro imóvel vendido seu, a sensação que a pessoa tem é que você já é um corretor com resultados. Então, se você tem placa, se você tem fly, eu falo, gente, é um investimento mais barato. Você tem que fazer uma conta. Qual é o seu CAC? Qual é o custo de aquisição de um cliente seu como corretor? O que você gasta por ano? O que você gasta por mês? O que você gasta por dia? Você precisa calcular. E tudo isso tem que estar dentro do seu escopo. Então, se você hoje, você precisa perguntar qual o custo para um corretor iniciar na Bahia, a caixa de ferramenta dele, R$600, ou seja, 10 placas, 5 de vendas. Ele tem essas placas, nós temos a R$ 9,90, a R$ 14,90, só pedir em pacote de 50. Fly, um milheiro, R$ 80, R$ 90. Você tem ali um fly de meia folha A4. Carta de apresentação, você vai mandar rodar e vai ter de alimentando ela. Dossiê, você vai mandar rodar, vai ter de alimentando ela. Esse é um custo e, inevitavelmente, você está com sua caixa de ferramenta pronta. Cartões prontinhos, crachá, bottom. Então, assim, tem um custo aí de R$500 ou menos até, tem muita gente que consegue por menos, mas é o princípio do seu negócio. E você se personalizar nas redes sociais, em tudo que você puder, para você passivamente ter uma validação. Porque as pessoas hoje, quando você encontra uma pessoa, você sai da casa dele, ele vai no Instagram para ver sua vida. Ele vai no Google, ele vai em qualquer lugar, principalmente um corretor. Então, ele precisa ir lá validar. É só processo de validação. A taxa de conversão de venda por rede social, por passiva, é alta? É baixa. É curto, médio, longo prazo, não é curto prazo. O curto prazo é ativo, é campo. Mas o passivo te ajuda. Te ajuda, de vez em quando vai entrar uma pessoa lá. Na medida que você vai publicando coisas, vai botando lá imóveis vendidos, vai impactando outras pessoas, e um deles vai falar, estou com o meu imóvel à venda, estou te acompanhando, você tem como me contactar? Mas isso é lento. Se a gente esperar por esse curso, por essa jornada, por essa calçada, vai ser muito lenta. A ideia é essa, entendeu? Quando a gente começa a desenvolver o seu posicionamento, enfim, você começa a ter ali um outdoor, uma plaquinha, suas artes de representação. Eu vejo na arte de representação, é muito bacana você ter as fotos dos imóveis vendidos e com tempo de venda, e se você solta nos prédios aí, na área vertical, a sua carta de apresentação dobradinha numa carta, com seus imóveis vendidos, bote 300 por mês e espere para você ver se não vem 8%. Seguramente 8% vai estar aí. 24 pessoas vai te ligar e você vai fazer a visita. Vai ligar mais, mas 24 você consegue trazer. Isso é número, já é indicador. 8% sempre volta. Então, você vai ter um investimento aí ínfimo, muito barato, para tentar trazer 24 imóveis para dentro da sua base. Enfim, aí você tem a forma de se posicionar, né, os imóveis vendidos. É muito importante para o corretor trabalhar com equilíbrio de tempo entre a prospecção ativa e passiva. Eu boto muito 70-30. 70% da minha... E assim, 40% são as outras fontes que trazem novos clientes. Basicamente, turma, sobre prospecção, e a gente falou prospecção em primeira visita, eu falei um pouquinho demais, Eduardo, eu queria só falar umas técnicas aí da primeira visita, se possível. E aí a gente demora uns 10 minutinhos, só para me deixar uma técnica de primeira visita. Fica à vontade, meu irmão. Fica à vontade. Vamos lá. Vamos pulando de tema. Eu não vou nem mexer com tela mais, não. Só para a gente entender aqui. A prospecção é você ir para o campo, fazer ela ativamente. A ideia é fazer isso 100% quando sua rotina ainda é baixa. Ou seja, você tem poucos imóveis ou você não tem nenhum. Seu papel, nesse momento, é prospectar. Você pode fazer isso pensado. Você pode fazer pela tarde nos comércios, pela manhã tomando café com parceiros. Isso é prospecção. É um trabalho de prospecção.
Prospecção, informação, e é contato de proprietários que está vendendo imóvel. Para que gere o quê? Gere um primeiro contato, seja por telefone, seja ele de uma forma presencial, mas a estratégia é de uma forma muito técnica mesmo, você quebrar as objeções para jamais falar sobre exclusividade, sobre percentual de comissão e sobre preço do imóvel. A nossa arma está nessas três objeções que a gente vai quebrar. E a grande maioria vai falar, você trabalha com exclusividade? Ou quanto você cobra? Eu não trabalho com exclusividade. É normal. Eu não pago comissão mais de 3%. Também é normal. Aguardem essas informações, mas quebre essas objeções para quê? Para a primeira visita. E a primeira visita é 100% técnica. 100% técnica. Se você consegue se preparar, desde espiritualmente, personalizado, 100% alinhado, as mulheres 100% bem vestidas, bem maquiadas, a primeira impressão, enfim, é a primeira visita, é a primeira vez que você vai encontrar com esse proprietário. Então, você tem que saber pontos assim que são fundamentais, é o primeiro contato. Então, a impressão é a primeira e fica. Então, se prepare, se organiza. Quando a gente tem um imóvel de alto padrão, vá mais simples. Não usa muita joia, vai simples. Não é a diferença de simples e de humilde. Eu estou falando assim, não vá muito despojada. Se o imóvel é para baixo padrão, se for Minha Casa Minha Vida, se for imóvel abaixo de 250 mil, pode botar joias, pode ir. Isso é técnica. As pessoas querem ser você. Então, se você vai atender um cliente de primeira casa da vida dele, ele tem pouca experiência de compra. Então, o seu empoderamento tem um poder de convencimento muito forte, a sua presença, a sua forma de se vestir, o carro que você tem. Isso faz muito efeito no baixo padrão. No alto padrão, existe um efeito contrário. Quando você vai muito... Se você para uma Mercedes na porta de um cara de alto padrão, muitas vezes ele fica meio... Ele não tem tanto... não é que ele não queira, mas é comum você ter de ir mais simples. Você ir menos despojado. Isso é técnica. Você chegou na casa da proprietária. Se marcou 2 horas, cara, se você tem trânsito, qualquer coisa que tenha risco, o primeiro contato ele é pontual, ele tem que ter pontualidade. Chegue meia hora próximo ao local, rode o bairro todo, rode o prédio, rode o comércio, toma um café antes próximo, para você ouvir um pouco, pode ter oportunidade de obter uma informação bacana. Espere a hora certa, faltando 3 minutos, você esteja pronto, aperte a campainha, mantenha contato com o cara, seja através do porteiro, como é muito verticalizado, mas seja extremamente pontual. Extremamente pontual. Por isso, eu entendo o seguinte, se eu tenho uma primeira visita para fazer de um imóvel e está marcada para 5 da tarde, eu vou lá de manhã sozinho. Porque eu vou saber trânsito, eu vou conhecer como é que é a jornada para me chegar até ali, para não ter erro. Porque pontualidade é fundamental. Se você atrasa, pode ter cliente, ele é mais tranquilo, flexível, mas tem cliente que é extremamente britânico, não tem jeito. Então, estar pontual é fundamental. O primeiro passo é o seguinte, a casa é o mínimo, o apartamento é o mínimo. O apartamento não é o foco. Chegou pontual, apertou a mão dele, olhou no olho, com muita segurança. Bom dia, senhor Antônio, tudo bem? Você tem 2 minutinhos para a gente sentar e bater um papo antes de olhar o imóvel. Eu precisava tirar algumas dúvidas contigo. Isso é técnica. A grande maioria dos proprietários vai falar assim, entre, olha o imóvel. Não faça isso. Foque nele. E aí você vai fazer 5 perguntinhas, 4 perguntinhas, que sejam perguntas estratégicas. Ou seja, seu Antônio, eu preciso saber quantas pessoas e há quanto tempo o senhor está vendendo esse imóvel. Quantas imobiliárias, quantos corretores você já vem anunciando. Isso é uma pergunta técnica, você precisa saber. E ele precisa saber que você tem conhecimento de todo o processo. Isso gera valor. Segunda pergunta é o seguinte, quando ele for, ele possivelmente vai responder o seguinte, já tem uma imobiliária, João aqui do bairro também está vendendo, tem um corretor, inclusive, aqui no prédio que também vende. Bacana, seu Antônio. Eu queria, se você pudesse me fornecer, ou se você falar um pouquinho, como é que foi feito o estudo de mercado? Eles me entregaram, você tem em mãos. Eu gostaria muito de dar uma olhada. Estudo de mercado. A grande maioria vai falar, não tenho, não me deram ou não conheço. Técnica. Já duplicando essa pergunta, possivelmente vai ser um não. Raramente alguém vai falar e tem. E ninguém faz isso no mercado tradicional. Ninguém, literalmente. A gente tem isso assim, é muito forte. Estudo de mercado, ninguém quer trabalho, turma. Os corretores não querem trabalho. O cara não está querendo processo, ninguém é processo. Então, a pegada é o seguinte, se tiver como me fornecer isso no mercado, é uma segunda pergunta técnica.
E a terceira já é emendada. Não tem o estudo de mercado, mas possivelmente, senhor Antônio, eles estão fazendo o plano de marketing. Eles lhe apresentaram o plano de marketing do seu imóvel? Eles estão apresentando o plano de marketing, estão realizando algo também que o mercado não faz. Ele vai lá, bota a placa, de vez em quando liga para o cara e babai. Então, a terceira pergunta ela é fundamental, que seja se está sendo feito o plano de marketing. E se tiver, por favor, me apresente, se tiver aí, para me dar uma olhada como o colega está trabalhando. Ponto. Quarta pergunta, seu Antônio, o nosso sistema, ele é 100% inteligente. Eu precisava entender, para conhecer um pouco mais a sua persona, eu precisava entender quais foram os motivos fundamentais para você comprar esse apartamento. Foi o bairro, foi a zona, seus filhos estudam aqui perto. Qual foi o motivo? Você pode me ajudar de informação. Foi a piscina, foi o quarto, foi a área de lazer? Ele vai perguntar por quê? Porque eu preciso encontrar uma pessoa com um perfil igual ao seu. E o nosso sistema identifica isso. A gente consegue encontrar. Por exemplo, na época que você comprou, você era um homem mais jovem, você devia ter 37 anos, hoje você está com 50, ou você está com 35, ou você está com 45, e com 37 anos, o seu desejo de compra por esse imóvel foi de fato pela suíte, ou foi a adega, ou foi esse granito Carrara que tinha no banheiro. Eu preciso entender qual foi o desejo, a vaidade dessa época, para que eu encontre a pessoa muito parecida com o senhor. São perguntas técnicas, são perguntas que fazem gerar valor. E, por fim, aí você tem aí mais 5, 6 perguntinhas que você pode fazer, depende de cada caso, mas é importante você saber, ele saiba quem e quantas imobiliárias estão vendendo em quanto tempo, se tem estudo de mercado, se foi feito o plano de marketing e qual o perfil, o motivo maior pela compra do imóvel. Eu preciso entender, para mim, encontrar uma pessoa muito parecida com a sua. E aí, sim, é a hora de se levantar e falar assim, Antônio, vamos olhar o imóvel. Extremamente frio. Frio, eu falo, não é não deixar de ser cordial, mas 0% de emoção, porque vai interferir no preço. Quando você foi pontual, quando ele já te viu nas redes sociais e você está dentro de uma operação Remax, é uma empresa que lidera o mercado mundial, a força sua, ele já espera muito. Se for um cliente que tem experiência de compra, se for um cliente que viaja para Bariloche, para Miami, para São Paulo, cara, e roda, ele está vendo nossa marca espalhada em qualquer lugar. Então, ele já quer entender um pouco como funciona a Remax. Ele tem ali o que como fantasma? Irmã dele é corretora, o cara que está vendendo imóvel foi o cara que vendeu para ele tem uma relação bacana, já faz outros negócios. Essas são as piores dúvidas dele. Então, você tira como? Um profissionalismo. Então, a primeira visita é 100% técnica. Quando você levantar com ele, você tem de ter, é a hora do preço, porque ele vai perceber em você, pela pontualidade, pelas perguntas que você fez, ele já se viu diante de um profissional, já se viu diante de um profissional. Ou seja, a ideia dele é o quê? Quero trabalhar com esse cara. Quero trabalhar com essa menina. Agora, deixa eu entender como. Então, possivelmente, ao caminhar, ele vai falar, se esse trabalho de exclusividade, só exclusividade, é porque ele já quer trabalhar com você. Ele já está com desejo de trabalhar com você. Então, possivelmente, ele já vai começar a fazer algumas perguntas que são perguntas provocam você a falar. E você ainda não vai falar. Ainda não vai falar. Pode falar, Carlos. Não, desculpa, foi sem querer. Eu toquei aqui, mas eu estou atento ao que o senhor está falando. Perfeito. Vamos lá. Então, nesse momento que está circulando o imóvel, a gente volta a falar, na primeira visita, é tudo observação. Ele está te observando, e você está observando o quê? Qual que é a cultura dele como ser humano. Quais são você percebe dentro de uma casa se a pessoa é religiosa, se não é, se a pessoa usa droga, se não usa, se a pessoa bebe, se não bebe. Você vai ver se tiver um kimono de jiu-jitsu, o cara luta jiu-jitsu. Se você olha um quadro e tem uma pintura de Davi ou de Mona Lisa e você entende de pintura, você pode ter aquilo ali como algo que pode gerar mais aproximação. Já começa a criar empatia se você trata de algum tema de forma estratégica. Mas você tem qual o papel do corretor na primeira visita? Observar quem é a pessoa que ele está lidando. E qual o papel do proprietário? Observar qual é o comportamento desse corretor. Então, técnica, 5 palavrinhas mágicas, levantou, olhou o imóvel de forma fria, sem muita emoção. Tem pessoas que entram em imóvel e tem um banheiro e tem uma lápide de uma peça só de granito, Carrara, de granito que veio da Índia, e aí ele se emociona e fala, nossa, que imóvel. Tem gente que pula, tem corretor que pula de alegria dentro do imóvel do cara. Isso aqui nós estamos falando de preço. Se você é um puta profissional, você tem de só bom, entendo, compreendo. Bom, entendo, compreendo. Se falou é ótimo, mudou o preço. A reação sua tem muito a ver com o preço. Você não vai depreciar o imóvel do cara, mas se você chegou numa determinada
perto da casa, onde você vê uma rachadura na parede ou do apartamento, pare e olhe para ela. Fique olhando e faça com que ele veja que você está olhando. Você não precisa falar. Perdi minha conexão. Não. Não acho que foi eu. Vamos lá. É a minha sinal está aí ruim, mas só concluir, turma. Estou terminando já para trabalhar a rotina de vocês hoje. Basicamente, 100% emocional esse momento aí, então envolve muita emoção, envolve muito a forma que você se comporta dentro da primeira visita. A primeira visita, a representação, ela vem na primeira visita, viu? Não é que você vai pedir, mas a decisão foi tomada na primeira visita se você tiver estratégia. Você sente quando você sai dentro de uma casa de um proprietário e fala, uau, ganhei o jogo, ganhei, está na mão. Foi a forma que você se comportou na primeira visita. A chave do nosso negócio, a representação, ela vem na primeira visita. Se define ali, não tem conversa. O problema é que a grande maioria das pessoas, de grande maioria, eles emocionalmente uma ansiedade, ele começa a falar o que não tem de ser dito na primeira visita, ele não consegue quebrar a objeção, novamente, mais um corretor que vem aqui para dentro da minha casa para falar que os mesmos promessas sempre. Então, quebrar a objeção é fundamental, não falar sobre exclusividade, não falar sobre preço de comissão, não falar sobre preço do imóvel. Isso vai gerar o quê? Meu amigo, olhou o imóvel, a gente considera que você tem que bloquear 2 horas e meia para ter conforto, né, em todos os atrasos. Pensar em uma visita de primeira, a primeira visita ela leva 2 a 2 horas e meia. Olhou cordialmente, tratou a pessoa muito bom. Se teve alguma peça na casa, alguma coisa que denota para você, né, se você se vê em alguma situação que você pode trazer, criar uma empatia ali de um quadro, de uma luta, de uma arte marcial que você faz, de alguma coisa que tem a ver, você passa a ter toda a percepção nessa primeira visita, você pode puxar um pouquinho desse lado, mas definitivamente é não falar, é quebrar a objeção. Senhor, eu sei que o senhor está interessado em saber como eu trabalho, e eu também quero muito lhe apresentar o projeto, mas eu preciso fazer o estudo de mercado, e a gente vai sentar entre 48 e 72 horas para me te apresentar tudo 100%. E eu preciso que vá na minha imobiliária. É o ideal que você tome um café, conheça o nosso time. E aí é uma outra estratégia. Aí é como receber esse cara, tudo muito bem pensado. Iluminação, cheiro, o posicionamento, ele vai sentar na mesa da imobiliária. O local que ele senta tem que ser pensado, os corretores vão estar presentes, a secretária tem que estar esperando o nome dele na mão, vai abrir a porta, vai dar ele, botar ele dentro de uma sala de estudo de apresentação de mercado, deixar ele 5 minutos sozinho, olhando, sentindo, de preferência na tela da televisão, a foto da casa dele, ele nem sabe que você tirou do apartamento. Assim, tudo muito técnico. Então, a ideia é prospecção ativa em volume no campo, seja comercial, seja em grupo, seja sozinho. Isso é inevitável, tem de pisar o pé no fogo e andar. Isso é resiliência, você tem de passar por essa fase difícil, bater na parede e voltar mais forte. Pronto. Fez isso, porque isso tem um prazo. Dentro dos próximos 6, 7 meses, isso acaba. Você vai ter uma indicação muito forte das 18, 20 pessoas que você está apresentando um plano de marketing. Afinal de contas, o nosso contrato de apresentação, ele nos obriga a ser super responsáveis. A cláusula terceira, ela pode ser, o contrato pode haver o distrato se você não entregou. Então, assim, ensina a gente a trabalhar, gente. É incrível o contrato de representação, porque ele nos coloca na condição de que a gente precisa fazer, não tem jeito. E é fazendo esse plano de marketing de forma correta e gera o quê? O marketing de indicação, ou seja, você começa a ter um NPS alto, essa pessoa vai te indicar para novos proprietários e você não vai precisar mais prospectar, pelo menos durante um tempo. Se a carteira vai esvaziando demais, volta para o campo. Mas a ideia isso diminui muito, porque você tem um puta relacionamento. Se você chega hoje para qualquer corretor nosso, por exemplo, 100% Club, Executive Club, eles não prospectam mais. Eu perguntei agora às nossas corretoras, a Platinum, 100%, Executive Club, quanto tempo você não faz prospecção? Ela falou, tem 2 anos, cara. Eu não tenho tempo de fazer prospecção, porque meu cliente vem tudo. Pelo NPS, pelo meu plano de marketing que eu faço.
com os existentes. Então, assim, precisa ter essa noção, essa carreira, a gente tem que pensar ela como algo que vai perpetuar. Não tem de entrar no mercado imobiliário achando que você vai ser um corretor temporário, cara. Não adianta. É um projeto de vida. E o projeto de vida tem que ser construído de forma correta, assertiva, para perpetuar. Então, assim, já faça tudo pensando daqui a 10 anos. Faça tudo pensando daqui a 15 anos. Não tem como você pensar que vai ser uma coisa provisória. É complicado. Então, procure outra atividade. Então, para ser corretor de sucesso, você tem que pensar dessa forma. Então, prospectou, fez isso ativa, passiva, de todas as formas corretas. Para quê? Para gerar o contato, para ter a primeira visita. Na primeira visita, você tem que fazer? Usa técnica. Simples. 5 perguntinhas, comportamento frio, sorriso nos olhos, mas comportamento frio, sem emoção. Marcar uma agenda em 48 horas, 72 horas para você apresentar na imobiliária, estudo de mercado, e aí tem toda uma técnica para apresentar esse estudo de mercado, desde a recepção desse cara, do acolhimento dele, do café no ponto para ele, da água gelada, do lugar que ele vai sentar, do ambiente, da limpeza do ambiente bacana. Não tem jeito, ele tem que se sentir na estrutura. Aí você tem, tecnicamente, se tiver treinamento, apresente o time na hora do treinamento, apresente o seu broker, apresente a loja, vai mostrando tudo. Vocês têm lojas incríveis, bonitas em Vitória, vale a pena. Isso é uma experiência. A gente tem que transformar essa visita pós, né? Fiz a minha, agora é a hora de ele vir aqui para ele apresentar o estudo de mercado. Cara, é uma experiência que você tem que promover para esse cliente. É uma experiência. E pensando, nada de WhatsApp, galera. Não existe WhatsApp, nem de estudo de mercado, nem de mandar dossiê para o WhatsApp. Isso não funciona. Essas coisas são muito peculiares, são muito, muito, muito de gente. Você não tem como mandar um estudo de mercado. Evidentemente, você pode fazer um estudo de mercado online, por questões de possibilidades mesmo de não estar presente, mas enviar não faz sentido. Isso tem que ser apresentado, mostrado, explicado. A mesma coisa do dossiê. O bacana é você abrir e mostrar. Olha o meu trabalho. Quando chegar na página dos imóveis, está lá o quê? Vários imóveis vendidos. É seu? Ainda não, mas é da imobiliária. Ah, não tem na imobiliária? É da Remax Regional do Espírito Santo. Ah, não tem na Regional do Espírito Santo? É da Brasil, é do mundo. A gente tem um arsenal. Nós somos uma família muito grande, então tem produto vendido demais para a gente apresentar. Então, apresentou, depois vai mostrar. Imagina lá mostrar os parceiros. Poxa, o cara da Yugo, aí tá, arquiteta tal, design tal, parceiros meus, são homologados. Eu fiz a parceria, eu sou parceiro. Então, tem pessoas que podem estar aqui como parceiro que refletem na decisão. Reflete na decisão de trazer a representação. Então, tudo é técnica, tudo é estratégia. Basicamente, a gente teria aqui um dia para falar. Isso é bom você falar detalhadamente cada pontinho, mas de uma forma em 1 hora, né, Eduardo? Dá para a gente, pelo menos eu consegui trazer um pouco, mas eu fico preocupado em atrapalhar um pouco o horário, são 10h20, eu sei que as pessoas se programam, né, é 1 hora só, mas basicamente é isso, é um pouco do que a gente vive aqui, do que eu tenho um pouco de experiência, a gente vê muitos erros, já vi muita gente botar na mão, assim, um filé, um robalo e deixar escapulir pelos dedos por conta de poucas técnicas, é muito simples. Não é fácil, mas é simples quando você pratica. Tem de praticar, tem de bater. Não sei como é que está a situação da turma aqui, mas se você não tem 15 imóveis, vá para o campo, cara. Não perca tempo. Vai sabendo mais ou menos, vai mediando, pede ajuda do broker e vai dar certo. Agora, tem de fazer. Não adianta achar que a imobiliária vai te trazer os imóveis, ou então vai vir uma pessoa no balcão, ou então vão te adivinhar na rua e você é um corretor de imóvel, vai te dar. Não funciona assim. Você precisa construir a sua carteira, você precisa construir o seu negócio. O seu negócio você só constrói, de fato, prospectando. O princípio do negócio começa na prospecção. A prospecção vai gerar o primeiro contato. O primeiro contato vai gerar a primeira visita. E a primeira visita é a mágica. A primeira visita é a mágica. Desde a pontualidade, desde a forma que você senta antes de olhar o imóvel com esse proprietário, entende as motivações dele, entende as dores dele, quebra as objeções que não devem ser faladas, saiba como circular no imóvel, perceba o ambiente. Rapidamente, você sabe qual é a dor das pessoas. Eu tive, a semana retrasada, eu fiz questão de acompanhar uma corretora nova em uma primeira visita. Aí eu falei, como era um condomínio de casa, eu falei, a gente tem de 1 hora antes, essa visita, esse acesso, pode ser o único seu. Então, qual é a ideia? Vamos dar uma volta, rodando rua por rua de carro, e eu falei, vai tirando fotos das placas de vendas. Porque, numa visita, ela pegou 16 contatos de placas. Ou seja, ela já sai de lá carregada. A mochila já está cheia, né, de contatos. Então, assim, aí eu falei para ela, ó, se você permitir, eu te peça isso, não abra a boca, só observe. E a gente entrou pontualmente,
O cara ansioso, a primeira coisa, ele falou, vem olhar o imóvel. Eu falei, não, amigo, eu queria sentar com você 5 minutinhos, se você puder. Sua mãe está aqui, estava lá dentro. Ele falou, tá. Eu falei, chama sua mãe, senta aqui com ela também. Então, chamei a família, sentou, conversei, fiz essas perguntas que eu fiz agora. O cara foi falando tanta dor, foi falando, e os corretores não vendem, os corretores que teve lá não estão entregando serviço, não fizeram, foi falando tanto, e eu só aguardando. Por fim, olhamos a casa e rapidamente eu identifiquei o que ele gostava, uma casa super rústica, os móveis todos rústicos, então assim, você vai percebendo qual que é a personalidade da pessoa. Então, é uma estratégia que tem que ser usada, pensada. E aí, sim, a gente fez, marcou na imobiliária, eu já não apresentei o estudo de mercado, já foi a própria menina com a broker dela, e a representação está assinada. E o preço, a gente era 1.850.000, ela conseguiu assinar por 1.506.000. Tudo isso, por quê? Uma abordagem correta, assertiva, genuína, transparente, honesta. Essa é a pegada. É sentir qual, de fato, é a dor daquela pessoa, a motivação que está vendendo, se preocupar muito mais com a pessoa do que com a comissão. E se você olhar para a comissão, já foi. É complicado. É isso aí, Dudu. Por aqui eu acho que vai, né? Fantástico. Fantástico, fantástico, meu amigo. Muitos insights aqui, acho que para todo mundo. Estou aqui emudecido, só ouvindo e entendendo, porque realmente é um jogo de corpo a corpo, né? Não, é um futebol. É um futebol, jogo exatamente. É um futebol e o pessoal aqui, eu tenho certeza que vão tirar muitas lições aqui, muitos insights para as visitas de cada um. Obrigado pelo seu tempo, eu sei que seu tempo é corrido pra caramba. Sinta-se em casa aqui, é realmente sua casa aqui no Espírito Santo, você sabe disso, e a gente está à sua disposição. E pode pedir referenciamento para cá, né, pessoal? Estamos aguardando referenciamento aqui. Ih, travou. Espera aí que travou aqui. Travou só para mim? A gente tem muito cliente de mão dupla aí. Voltou, voltando aqui, mas não sei. Acho que é do Kerler lá mesmo, né? Não foi a minha conexão, não. Se a conexão deu uma travadinha aí, o pessoal ali... Deu uma travada. Da Remax Imóvel quer fazer uma pergunta para a gente poder encerrar depois aí. Pronto, pode fazer, pode fazer. Eu botei a palminha, não era para falar, não. Era a palminha para agradecer, tá? Boa! Agradecer a participação. Foi muito legal. Então, assim, de qualquer maneira, foi super válida. Então, tá de parabéns aí. Foi super proveitosa. Coincidiu exatamente com as nossas ansiedades aqui. Valeu. Eu vi que chegamos aqui a 65 conexões. Se você reparar, todas as agências aqui estão cheias, com mesa cheia. Muito bacana. A gente está com quase toda a nossa rede presente. Obrigado, viu, pessoal? É importante. Que legal que vocês entendem a importância de estar junto nessas segundas-feiras aqui. Tamo junto, meus amigos. Boa semana a todos. Valeu, gente. Valeu, Kerler. Tchau. Valeu, sucesso para vocês, viu? Valeu, mano, velho. Um abraço, Andrezão. Tchau. Abraço, meu irmão. Mandou bem demais. André estava quietinho aí, nem tinha visto. Você estava quietinho, não tem o que falar, né, meu irmão? Não tem como falar o professor Kerler na oratória aí, a gente só ouve. Valeu, um beijo, gente. Tchau. Valeu. Tchau. Boa semana, pessoal.